Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. Camilo Lourenço, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, os seus servos para lhe apresentarem a análise semanal de política e economia em Portugal. O que é que nós temos para menu de hoje? Olha, ainda a segunda parte da entrevista do Dr. António Costa ao Expresso, a reação do Presidente da República quando foi confrontado com ajudas a algumas empresas e não aos pequenos empresários, e finalmente a leitura que se pode tirar da festa do Avante. Ora bem, Joaquim Aguiar, quer começar por onde? Pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República ou pela festa do Avante? Deve começar sempre pelo Primeiro-Ministro, porque então, é ele que, em princípio... É o tocador de bombo, é isso? É ele o maestro da orquestra e, portanto, é em função daquilo que ele diz que nós devemos identificar qual é a música que está a ser tocada. Ora, a primeira característica é que quando se ouve um trombone, saiu um assobio. Porque quando o Primeiro-Ministro diz se este governo ficar dependente do PSD, o governo acabou. E, a seguir, acrescenta, fica-se à espera que o Presidente tome a decisão inevitável. Parece ter esquecido que o Presidente já não pode dissolver o Parlamento e que, por causa dos prazos constitucionais e da lei eleitoral, para haver resolução a uma crise política agora, terá de ficar à espera até junho. Ora, isso significa que, nas circunstâncias atuais, ficar à espera até junho seria um verdadeiro desastre. E por isso é que eu digo que, quando o Primeiro-Ministro ameaça tocar o trombone, saiu um assobio. Saiu uma estratégia sem calendário. Segundo ponto. E o Presidente? Bom, o Presidente veio dizer não há crise nenhuma porque não há calendário para que a crise exista. Joaquim, posso interrompê-lo aí para lhe colocar uma questão que a mim me intriga soberanamente. O Joaquim já trabalhou com 3 Presidentes da República. Ora bem, o Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. O Sr. Primeiro-Ministro foi aluno do professor Marcelo Rebelo de Sousa e do professor Jorge Miranda, 2 distintos constitucionalistas, um dos quais agora é Presidente da República. O Sr. Primeiro-Ministro, acho eu, conhece a Constituição da República e sabe que a janela primeira que o Presidente da República tem para demitir o Governo e dissolver a Assembleia é até 8 de setembro. E é esse Primeiro-Ministro também sabe que só poderia haver eleições lá, o Governo lá para junho do próximo ano, porque depois da eleição, o Presidente da República, então aí sim é que poderia convocar eleições. Ora, como é que um Primeiro-Ministro que sabe isto tudo resolve fazer a bravata de dizer à extrema-esquerda, se não houver acordo, vamos ter uma crise política? Camilo, a frase mais importante para resolver esse paradoxo é dizer o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Ou seja, não se pode dizer eu pratiquei um crime, mas não sabia que era crime. É absolutamente indiferente. Portanto, é indiferente se o Primeiro-Ministro sabe ou não sabe o que são os prazos e os calendários eleitorais. Eu tenho sempre partido do princípio que sabe. Portanto, quando pega no trombone e afinal sai um assobio, é porque efetivamente é isso que ele quer que aconteça. Joaquim, mas é aí que eu quero chegar, porque repara uma coisa, quando ele faz aquilo, toda a gente conhece minimamente a Constituição, mais o Sr. Presidente da República, dizem assim, este tipo pegou numa caçadeira e assim uma pressão de ar. Inclusive, os destinatários diretos do recado, que são o Bloco de Esquerda e o PCP, ficam assim a pensar, este tipo está aí a fazer pressão manada. Ou seja, o efeito perde-se. Camilo, nós estamos num jogo de sombras e sempre que se vêem as sombras na caverna do Platão, convém olhar para trás para ver quais são os corpos que estão a fazer aquelas sombras. Porque é preciso sempre uma
fonte luminosa e é preciso os corpos para fazer a sombra. O que é a sombra neste momento? Ninguém quer governar. Toda a gente quer fugir da cadeira de poder. Por uma razão simples. Este governo, ou esta maioria, apareceu em 2015 para repudiar o memorando de entendimento com os credores que nos vieram ajudar. E durante o tempo que vem, 2015 até 2020, quem está no governo cumpre o memorando de entendimento, mas tem como parceiros da maioria aritmética que formou a coligação, tem parceiros que permanentemente estão contra o memorando de entendimento. Portanto, isto era uma maioria aritmética, mas sem coerência interna. Quando surge a crise de 2020, toda a gente percebe que é preciso ir mais longe do que o memorando de entendimento. O crime que foi sempre, de que foi sempre acusado o Passos Coelho. Agora é mesmo preciso ir muito mais longe do que o memorando. E quem hoje não está disposto a isso. Aquilo que era uma maioria conveniente passou a ser agora uma maioria inconveniente. Toda a gente está à procura de um pretexto para sair deste tipo de fórmula política. Só que o Primeiro-Ministro não tem calendário para isso. E também os outros partidos sabem que o Primeiro-Ministro não tem calendário. E, portanto, estão abraçados uns aos outros. Mas os macacos que sabem nadar, se caírem à água abraçados, afogam-se. E, portanto, regra essencial do nadador salvador, nunca se abraçar a um náufrago. Pelo contrário, deve-se dar-lhe uma corda, um pau, uma boia, para que ele se estabilize. Joaquim, quem é o náufrago aqui? O governo. E, portanto, não se agarra ao governo, porque se agarra, vai ao fundo com ele. O problema, aliás, é o problema do Presidente da República. Porque o Presidente da República, que esteve todo o tempo a valorizar e elogiar a estabilidade, não poderia desconhecer que a estabilidade é só uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. A estabilidade só serve se o governo tiver uma estratégia. Neste momento, nem o governo, nem os apoiantes parlamentares do governo têm qualquer estratégia para o futuro. E isso vai arrastar também o presidente como candidato presidencial. Tem que vir na sua campanha explicar o que é que fez durante o período que vem 2015 até 2020. Então é por isso que o professor Marcelo Belo Sousa começa a ensaiar alguns arremedos de demarcação. Primeiro disse à senhora, que é a segunda parte desta conversa de hoje, minha senhora, isso acontece porque os portugueses votaram neste governo. Se quiserem outra coisa, têm que mudar de governo. É por isso que ele diz isto? Pois, atenção, a responsabilidade de um presidente não é ser um mestre de cerimónias que abre as portas aos convidados. E, portanto, o Presidente da República não pode esquecer que, durante 4 anos, não só legitimou, logo no primeiro ano, não só legitimou esta maioria de esquerda, como não criticou durante todo este tempo o que foram as suas decisões políticas. Deixa-me ir ali ao Jorge Marrão. Jorge, então este governo não quer governar neste momento, como diz o Joaquim?
Eu talvez eu fazia uma leitura um bocadinho diferente. Eu acho que primeiro temos que nos lembrar que este governo nasceu com a ideia que era possível um acordo à esquerda que transmitia estabilidade ao país para enfrentar, no fundo, a ressaca que tinha resultado da política imposta pela Troika. E, portanto, este governo faz tanto isso com o professor Cavaco Silva, também com o professor Marcelo. O que António Costa agora vem fazer é, no fundo, renovar os votos de casamento, dizendo aos noivos, no fundo, que há uma responsabilidade acrescida que resulta da situação atual do país, que é a própria pandemia. Portanto, eu acho que politicamente é muito inteligente o que o Primeiro-Ministro faz, porque atira a responsabilidade para cima daqueles com quem tinha casado. E diz: vocês percebam que eu preciso, para resolver este problema, que é um problema muito mais complexo do que vinha de trás, é um novo problema, eu preciso que vocês me acompanhem nesta luta. E, portanto, não podem agora fingir que não faziam parte da solução. Ora, isto é uma nova configuração para a esquerda. Porquê? Porque a esquerda tinha virado a página da austeridade, como diz, de forma, eu diria, mediática, e o Primeiro-Ministro tinha conseguido fazer este malabarismo de ter austeridade sem demonstrar que a estávamos a ter, mas agora é preciso outro tipo de políticas em que essas políticas podem até nem ser austeras, mas podem alterar o padrão de comportamento da sociedade. Por exemplo, a alteração, muito maior flexibilidade salarial para que nos diversos setores sejam ajustados os salários. Muito flexibilidade a nível de horários, muita flexibilidade a nível de local de trabalho, por exemplo. E, portanto, o Primeiro-Ministro e nós temos que nos lembrar que o ataque que tinha sido feito a Passos Coelho tinha sido um ataque que Passos Coelho não compreendia o povo nem a rua. E, portanto, o próprio PS tem uma dificuldade em governar quando a rua está preenchida pela esquerda mais radical e, portanto, tem que se defender dessa manifestação. Portanto, eu acho que é uma forma inteligente de pôr o problema. Agora vamos à substância. Na substância, o governo diria que ou com orçamento ou logo a seguir às eleições presidenciais ou com os resultados do primeiro trimestre do ano 2021, vai ter imensa dificuldade em governar. E temos que nos relembrar que, adicionalmente, temos a presidência do Conselho Europeu. E, portanto, já no próximo ano. O Conselho Europeu não, a presidência da União Europeia que é assegurada por Portugal no próximo ano. Desculpa, a presidência da União Europeia é assegurada por Portugal no primeiro semestre. Exatamente. Portanto, nós vamos ter uma presidência da União Europeia que tem um conjunto de matérias que têm que ser debatidas, que podem ser a implementação daquilo que já esteja a ser desenhado, por um lado. Temos o ressaca das eleições presidenciais e temos os números finais do ano 2000 e o primeiro trimestre de 2021. Portanto, o panorama... e temos o que o Joaquim referia, que é a impossibilidade constitucional de haver grandes mudanças. Portanto, o Primeiro-Ministro faz uma coisa que eu acho que é muito avisado. Quando tu dizes impossibilidade de haver grandes mudanças, tu queres dizer a impossibilidade de haver eleições durante este impossibilidade de haver eleições, e quem se movimentar fica com o ónus de ter criado o problema. E isso o Primeiro-Ministro está a ser muito hábil. Está a dizer, bom, eu governava antes da pandemia e vocês já me conheciam e eu governava assim. Depois da pandemia sou obrigado a governar desta forma
E esta é uma nova forma, e os senhores, por favor, não me compliquem a vida. Porque se me complicarem a vida... Tu achas que, então, o Bloco de Esquerda e o PCP vão morder a língua e vão fazer os fretes ao governo? Completamente. É que não tem alternativa nenhuma. Porque, vamos lá ver, aliás, vai ser ainda pior. Porque vai ser uma luta entre o PC e o Bloco a ver quem é que aceita melhor o que o PS diz, mas que passa uma ideia à opinião pública que está a vigiar as políticas do próprio PS. Portanto, é uma luta na extrema esquerda, em que quer apresentar-se mais credista ao eleitorado, mas não tem alternativa a não ser aceitar. Mas quando nós falamos na Festa do Avante, podemos falar, porque a Festa do Avante é um bom exemplo do que vai se passar nos próximos meses. Já lá vamos. Bom, eu quero lembrar às pessoas que a edição do Think Tank, assim como o Mel Talks à quinta-feira, tem ajuda à produção do grupo Sendis e do grupo Sendis e que produz software para gestão de empresas. Joaquim Aguiar, o Bloco de Esquerda e o PCP não têm alternativa se não apoiar o governo? Não se pode colocar a questão assim, porque tem sempre alternativa. Não tem a coerência. Ora, política sem coerência significa que anda em zigue-zague, mas não vai para lado nenhum. Ou seja, em cada uma das circunstâncias, os que fazem parte da maioria parlamentar vão querer diferenciar-se da decisão que está a ser tomada. Mas não podem aprovar, mas podem se abster. E vai ser pelo jogo da abstenção que as diversas políticas vão sendo aprovadas. Então, o que o Joaquim está a dizer é que o Orçamento de Estado do próximo ano, o primeiro ato que o Primeiro-Ministro levou o Primeiro-Ministro a falar nessas questões, na instabilidade política, o que vai acontecer é o Bloco e o PCP vão se abster? E o PSD também se abstém. Ou seja... Porquê é que o PSD não pode votar contra? Não lhe convém votar contra porque não lhe convém aparecer como aquele que cria obstáculos. E, portanto... Joaquim, mas se os outros vão abster, se o PS vai votar a favor, o orçamento passa. Porquê é que o PSD não há de marcar uma posição desde já, que é assim, eu sou a oposição, ponto final? Mas para ser a oposição tem que apresentar um programa alternativo que tenha sentido. E não tem. O PSD hoje não tem nada de programa alternativo, sobretudo porque aquele programa que tinha, que era o programa de Passos Coelho, foi rejeitado também pelo atual Partido Social Democrata. Portanto, não pode agora vir retomar essas linhas de ação. Ora, não podendo fazer isso, a única coisa que pode fazer é aquilo que está na essência do conceito de partido de charneira. O PS, como partido de charneira, é aquele que escapa a todos os obstáculos, ou indo pela esquerda ou indo pela direita. Quando hoje o Primeiro-Ministro diz se o governo PS minoritário ficar dependente do PSD, este governo acaba. Ele está a dizer o quê? Está a dizer que acaba a possibilidade deste governo ser apoiado à esquerda. Joaquim, e essa declaração do Primeiro-Ministro não põe em causa a própria estratégia de Rui Rio? O que não põe em causa é a estratégia de Rui Rio, é o calendário eleitoral, porque se o calendário eleitoral permitisse a demissão do Primeiro-Ministro, a dissolução do Parlamento, a realização de eleições, então a estratégia do Rui Rio não era, digamos, exposta na praça pública. Mas como nada disso é possível, então a estratégia do Rui Rio só pode ser suportar este governo para dizer eu apresento um programa alternativo quando puder haver eleições.
Joaquim, isto quer dizer então que a direita está entalada nesta questão orçamental e de apoio ao governo? Quer dizer que estamos todos entalados porque não há governo. A frase dos anarquistas é: há governo, estou contra. Há uma frase muito mais grave: não há governo, não sei como é que hei de estar contra. O Joaquim faz lembrar, o Joaquim estava-me a fazer lembrar, isto é a mesma coisa que nós estamos num jogo de futebol em que a bola está sempre ao centro e as câmaras de televisão estão a filmar a extrema-esquerda e a extrema-direita, que é que faz barulho porque não tem a bola, mas quem tem a bola do jogo são sempre os mesmos. E o que tem a bola, neste caso o PS, é também o próprio árbitro do jogo. E, portanto, o que é que se está a passar? Não se marcam golos, ou seja, não se governa, e vai-se fazendo um movimento necessário para que nós assistamos ao jogo. Ora, isto é o que o Joaquim estava a referir, isto é, se não se governa, como é que eu posso ser contra? Agora, é contra o quê? Contra o novo modelo de sociedade? Contra o novo modelo de Estado? Contra o novo modelo de economia privada? Contra o novo modelo de pensões? Contra o novo modelo de gestão da saúde? Contra o novo modelo relativo à União Bancária? Contra o novo modelo de política externa? Quer dizer, nós temos dificuldade em encontrar... porque estamos primeiro concentrados na pandemia, essa é uma realidade, isso em todos os países, nós aí não escapamos, mas ao mesmo tempo porque a pandemia o que revelou foi que a tal página da austeridade vai-se agravar por uma razão simples, porque a pandemia traz uma coisa que já tínhamos antes de chegar à Troika, que era a dívida, traz mais dívida e, portanto, traz uma tensão natural na sociedade entre os jovens, os que estão a trabalhar, os pensionistas e os que vão nascer. Portanto, o contrato social nosso começa a vacilar muito porque nós não sabemos, os partidos não sabem onde pôr as fichas. Jorge, deixa-me interromper-te aí para colocar uma questão diferente. Eu estou a ouvir o Presidente da República muito preocupado com crises políticas e dizia ele, bom, vocês já imaginaram, no próximo ano, no primeiro semestre, Portugal assume a presença da União Europeia. Já viram, nós temos uma crise, precisamos tomar medidas para fazer face a essa crise. Já viram que era uma crise política neste momento? Jorge, explica-me lá qual é o drama de termos uma crise política neste momento, sinceramente. Vamos ver, o drama de... O drama para o país, não é para Marcelo. Para Marcelo eu sei que há drama, te refiro para o país. Não, para o professor Marcelo, obviamente que há um drama porque tem que estar a gerir... Lá ver, nós somos um povo, por natureza, conservador e bem comportado. Como dizia o Alexandre O'Neill, é um povo que usa gravata, mas assoa-se à gravata. Portanto, o Alexandre O'Neill aí tinha razão. Portanto, nós queremos demonstrar ao mundo que temos sempre mais estabilidade, somos um povo com mais bom senso e de grandes costumes, e é verdade. E isso tem a história demonstrado. E, portanto, nós não somos um povo líder nas transformações da sociedade, ou seja, somos um povo que vamos seguindo as grandes transformações. Somos seguidistas, exatamente. Pronto. E somos uns bons espectadores relativamente à política exterior e fazemos muito bem a importação das grandes tendências. Uma das grandes tendências que estamos a importar, com alguma dificuldade de passar a barreira alfandegária, é do racismo, em que nos querem transformar em racistas e não estão a conseguir. Mas esse é um bom exemplo. Portanto, essa importação não aparece. Até hoje não ouvi melhor definição, Jorge. Até hoje, dê-te parabéns. Não ouvi melhor definição para essa questão do racismo que essa que tu deste agora. De quê? Essa estamos com dificuldade em importar a questão do racismo. Não, estamos. Vai ser difícil a importação porque ali a alfândega não consegue identificar, como dizer, na pauta ou aduaneira onde é que eles estão. E, portanto, onde é que eles estão? E, portanto, vai ser complexo. Agora, onde é que eu estava? O meu raciocínio no sentido de a crise para o professor Marcelo, obviamente, é muito penalizante porque entra no seu novo mandato, para resolver um problema muito complexo.
ou então as eleições são muito afetadas pela tensão que vai existir na campanha eleitoral. Agora, do ponto de vista político, eu diria que é um pouco indiferente neste sentido, e não me interpretem mal. É porque é preciso algum momento para as águas se começarem a separar. E a pergunta, qual é o momento certo? É o momento em que nós já temos, diria, todo o desenho da arquitetura de fundos feita por Portugal, o desenvolvimento de Portugal já feita com este governo, ou tem que haver um debate maior na sociedade sobre isso? É um momento em que as forças políticas já refletiram sobre como sair deste buraco que é a economia pós-Covid, e, portanto, esse momento tem que aparecer em algum, eu diria, em algum intervalo de tempo. É óbvio que com a presidência europeia não dá jeito nenhum ter um primeiro-ministro em funções, não diria de gestão, mas em funções protocolares, simbólicas. Agora, do ponto Jorge, de não vista... faz diferença nenhuma, Jorge. Não faz diferença nenhuma. Estes rapazes estão lá há 6 anos, não fizeram uma única reforma. Explica-me lá porque é que nós precisamos de um governo em função do próximo ano. Porque há uma coisa muito importante, e porque é que estas crises cada vez têm se calhar menos repercussão a nível dos chamados Estados nacionais. Porque nós encontramos uma rede protetora muito forte a nível europeu dos países mais fragilizados. Claro. Pronto. Mas essa rede protetora tem uma contrapartida péssima para a política. É que não impele a política a fazer reformas. E, portanto, o que nós estamos a assistir é, sabemos que se houver uma crise política, eu diria, não é por causa disso que o país deixa de ter financiamento, é por causa disso que o país deixa de ter acesso a fundos, porque tem que apresentar novos programas, há um atraso, criamos uma tensão adicional no sistema bancário, porque seriam os bancos que teriam que aguentar a falta de liquidez, de falta de crescimento económico e de liquidez para as empresas e para as pessoas, e o governo poderia ser impedido de apresentar novas soluções relativamente ao rendimento do trabalho, ou porque o desemprego disparava, e, portanto, diria que não era uma crise aconselhável. E ainda mais, ela seria muito pouco entendível, aceitável. Não, seria muito pouco entendível, porque nesse momento, que é a minha tese, eu já disse isto no think tank e volto a repetir, em março ou abril o país está ao rubro. É quando nós estamos na situação mais difícil. As moratórias dos bancos, é isso? É isso que te refere? As moratórias dos bancos, e ainda não temos os dinheiros europeus. Pois. E, portanto, temos a economia aos grandes números a fechar 2020. E, portanto, é nesse momento que nós estamos em tensão. Portanto, o ano 2021 vai ser um ano de grande habilidade política. Bom, eu quero pedir desculpa às pessoas, porque já está a entrar aqui muito vento, mas eu sou numa zona muito ventosa. E peço desculpa, o microfone não está a funcionar, tive de ligar com o microfone do telefone e, portanto, pode estar a entrar algum ruído. Joaquim, deixe-me voltar a si. Porque é que o Presidente da República, que questionado de uma forma que não é habitual por uma cidadã na rua, que lhe disse umas quantas verdades, não encontra outra solução senão dizer assim: olhem, desiga ao país para escolher outro governo para as coisas serem diferentes? Há momentos em que mesmo os professores mais hábeis ficam surpreendidos com a pergunta de um aluno. Porque, de facto, aquela pergunta ou aquele tipo de questão não se coloca a um Presidente da República ou não se coloca a um professor de Direito. Mas aquilo foi muito útil para nós percebermos o que é que vai acontecer ao Presidente.
Porque Então, a surpresa dele perante aquela questão significa que vai encontrar a resposta para não ser outra vez surpreendido da mesma maneira. É encontrar é perceber que a função presidencial, numa crise deste tipo, que é uma crise generalizada, é uma crise na sociedade, na economia, mas também na própria rede das instituições políticas, a começar pelos partidos. Este tipo de crise vai obrigar o presidente a intervir como verdadeiro diretor da sociedade, ou se quisermos, como verdadeiro maestro da orquestra. É evidente que os partidos deixaram de ser promotores de estratégia política, passaram a ser partidos corporativos. Eles defendem a corporação dos interesses que os apoiam ou defendem corporações de eleitores. Isto é, deixaram de se orientar por uma estratégia nacional e passaram a ser motivados por estratégias de reprodução do poder. Numa crise deste tipo, com os partidos entretidos na competição horizontal, vai ser precisa uma intervenção vertical, uma intervenção de cima para baixo. É esse o segundo mandato do presidente. Claro que ele gostaria de ser eleito com a maior maioria de sempre, maior do que do Dr. Mário Soares, mas é indiferente, porque terá sempre mais de 50% de votos e, portanto, vai ser o novo presidente no seu segundo mandato. ó Joaquim, então agora deixa-me interromper. Imagine só, o Joaquim diz que o Presidente da República vai exercer essa função no segundo mandato. A pergunta que tenho para si é muito simples. Então, mas se o segundo mandato vai ser um mandato chato por causa da crise económica, como o Jorge aí referia, a partir de abril é que nós vamos conhecer quais são as dificuldades com que vamos viver. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não corre o risco de ser o Presidente da República, Cavaco Silva, quando teve que aturar todos os malefícios da Troika? Esse risco está sempre presente, porque mais experiência do que a de Cavaco Silva, o Marcelo Rebelo de Sousa não tem. Ora, mesmo essa experiência do Cavaco Silva não lhe permitiu escapar ao pior destino de um Presidente da República, que é o silêncio em vida. Ele está vivo, mas politicamente está silencioso. Isto é o pior que pode acontecer a alguém que foi Presidente da República. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa vai enfrentar uma situação muito diferente daquela que enfrentou o Cavaco Silva. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, no primeiro mandato, escondeu-se atrás da geringonça e, assim, validou os partidos que estavam envolvidos nessa fórmula política. Esses partidos não vão querer continuar nesse tipo de apoio, porque isso implicaria, na tal crise que o Jorge bem diz que se vai agravar durante o primeiro trimestre do próximo ano, isso implicaria que eles iam ser cúmplices e comprometidos com políticas que nunca poderão aceitar. Mas com isso também perderam relevância, o que significa que o Presidente da República, no segundo mandato, não se pode esconder atrás deles. Mas, por outro lado, à direita, não tem ninguém. Isto é, não tem ninguém que traga um programa político. Qual era o programa político do PSD do Sá Carneiro? O programa político do PSD do Sá Carneiro era resistir
à hegemonia socialista a seguir ao 25 de Abril. E o que era a estratégia do Partido Socialista? A estratégia do Partido Socialista foi criar um muro à esquerda, de tal modo que o Partido Socialista fosse a principal defesa na sociedade portuguesa da ameaça dos partidos comunistas e dos partidos trotskistas. Ora, quando António Costa faz a geringonça para poder derrubar o Passos Coelho, faz a geringonça sob proposta do Partido Comunista. Convém não esquecer disso, porque é o Partido Comunista que diz na noite das eleições: se o PS quiser governo, há governo. E nessa altura o António Costa partiu o muro de vidro que Mário Soares tinha colocado em 74, 75, 76, tinha colocado entre o PS e o PC. Hoje já não há nenhum muro de vidro nessa zona, não há força à direita que se possa constituir para se opor ao PS e se opor à esquerda, e é o próprio Presidente que vai ter de reconstituir todo o sistema político-partidário. Não é um problema da ameaça da extrema-direita ou ameaça da extrema-esquerda, é reconstruir o próprio centro do sistema político-partidário. E isso só se fará com novas linhas orientadoras da política. De onde vêm essas linhas orientadoras? Vêm da Europa. É a própria Europa que, ao ter de se transformar, vai ter de transformar também cada um dos sistemas político-partidários nacionais. Joaquim, eu já vou voltar a si, mas gostava de ouvir o Jorge Marrão pronunciar sobre esta parte. Jorge, quando o professor Marcelo Belo Sousa diz a uma senhora na rua que é, ao que tudo indica, empresária, e que se queixa que eles não têm apoio, mas a TAP tem e outras empresas grandes têm, isto é uma estocada no problema do regime, claramente. Ora, e quando o Presidente, em vez de reagir de outra forma, diz escolha outro governo, isto quer dizer o quê? Bom, eu considero que este acontecimento desta troca de palavras entre o Presidente e a pequena empresária é o acontecimento político do ano para o Presidente da República. Porque, por duas ordens de razão. A primeira é que o Presidente Marcelo dá razão a si mesmo quando defendia que um Presidente deveria ter um único mandato de 7 anos. Significaria que não precisava de estar a tentar obter favores de partidos à esquerda e à direita, quer seja mais ao centro, quer ser mais extremada, para ser eleito Presidente de todos os portugueses. Portanto, há uma disfunção, se quisermos, do sistema. O próprio professor Marcelo, como constitucionalista e político, já tinha se apercebido que era muito melhor para o regime termos um mandato de 7 anos, porque isso significaria que o Presidente tinha tempo de olhar para o país numa lógica muito distinta da que ele é obrigado a rever-se, que é: eu tenho que fazer movimentos para justificar que sou Presidente de todos os portugueses e, portanto, umas vezes bato à esquerda, outras vezes bato à direita. Relativamente às questões que a empresária pôs, elas são reveladoras de um problema muito profundo do país, que é um país que depende a 50% do Estado, em que os outros 50% são esquecidos quase que naturalmente, porque é uma economia muito rudimentar, mais informal, menos preparada e que não consegue ter o acesso ao poder
como têm todas as outras instituições com alguma dimensão. E, portanto, é nesse setor que se centra uma parte significativa do problema do país. E quando o Presidente diz, bom, mas eu tenho que respeitar, no fundo, a regra do jogo democrático, que é governa quem tem que governar e a oposição quem tem que ser oposição. Mas isso é uma leitura mínima da própria Constituição, porque o Presidente, se eu bem me recordo dos tempos de Mário Soares, com o seu direito à indignação, pode, de alguma forma, participar no agitar das águas para obrigar o próprio sistema político a reagir aos problemas do país. Porque se o Presidente se torna uma figura monárquica, no sentido do monárquico constitucional atual, em que não tem nenhuma função a nível do regime político, então a Constituição presidencial deveria ser, então, revista. Ora, penso que não é o caso. Mas não é isso que está aqui em causa, não é? Porque, no fim de contas, o que a gente percebe aqui é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer uma leitura minimalista da Constituição, que é para dizer, eu não tenho que intervir nisto, eu não tenho que fazer nada, vocês, se quiserem, é que mudam o governo. Ora, isto não é assim. O Presidente da República tem grandes poderes. O Presidente da República não está a fazer uma leitura minimalista da Constituição. O que ele está a fazer é uma leitura da atuação do governo em que usa, de alguma forma, o povo para explicar aquilo que ele não pode dizer publicamente. Ou seja, o Presidente da República não pode publicamente, diria, eu não sei se estamos, sim? Camilo? Estamos no ar. Sem problema. Eu diria que o Presidente da República não pode afrontar publicamente o governo. Então eu não preciso do Presidente da República, Jorge, eu preciso de outro Presidente da República, não é? Diz. Então eu não preciso do Presidente da República, eu preciso de outro Presidente da República, porque este não diz aquilo que tem que dizer. Não, Camilo, o que eu digo é o afrontar desde que não se transforme num confronto institucional. Ou seja, o Presidente da República tem o dever de acompanhar, vigiar, supervisionar a ação do governo, tem também assegurar o regular funcionamento das instituições, mas só o assegurar o regular funcionamento das instituições é um tema muito lato, pode ser interpretado de várias maneiras. O que eu quero dizer é que quando o Presidente da República atira o problema para o povo, implicitamente está a tirar o problema para o governo. Porque está a dizer, nós temos que respeitar a Constituição, o povo e eu, e os seus é que os puseram lá. Agora, ele está a criticar o governo. Não pode ou não quer fazê-lo diretamente pelas razões do tal mandato, que eu acho. Que é o facto do mandato ser o mandato em que ele tem que ser reeleito. Se ele não tivesse que ser reeleito, ele com certeza que faria uma crítica distinta. E, portanto, e um aspecto importante, que as condições de popularidade de efeito do Presidente não valem nada numa pandemia com esta dimensão. Exatamente. Porque esta dimensão de problema obriga a que os problemas sejam resolvidos. Não se pode mascarar. Aquela pessoa foi lá falar de forma muito franca. Ela tinha os problemas, ela vivia-os na pele. Ela não estava a criar ou seja, não pareceu... Não é um facto político. Ela estava a queixar-se do fundo do coração, ou da alma. Ela estava-se a queixar do fundo do coração, mas é este cenário que vai ser repetido várias vezes. O anterior ministro de Passos Coelho, Vítor Gaspar, uma vez, obviamente, num registro mais privado, dizia-me que tinha alguma dificuldade em comunicar para o povo. E dizia, eu consigo explicar a uma senhora do povo. Se calhar tens que tirar o som do teu quando nós estamos a falar. Pois, o problema é esse, é que... Mas está tanto vento aqui que... Bom, agora está melhor, Jorge. Podes continuar. Pronto. Está a tirar o som. Estava a dizer que ele dizia que eu tenho dificuldade em explicar porque fui professor universitário, portanto, estava sempre a pessoas com alta preparação e, portanto, tenho dificuldade às vezes de explicar aquilo que
estou a decidir e sobre aquilo que estou a agir. Eu, uma senhora, ainda consigo explicar, mas se forem 1000 senhoras daquelas já tem dificuldade. Ou seja, o presidente vai ter que explicar não só àquela senhora, mas a um povo inteiro, afinal, o que é que se está a passar. O que é que se está a passar com a governação. Porque se os mídias não fazem esse escrutínio, se a oposição não o pode fazer porque não pode ser eleita. Os mídias neste momento, como já deve ser percebido, não estão a fazer a função que deviam estar a fazer. Mas, Camilo, o Joaquim há pouco tocou num ponto muito relevante, que é assim, é que a oposição não precisa de fazer oposição, não pode ser eleita. Porque a Constituição e os prazos que temos, para que é que eu estou a gastar cartuchos quando isto não vai dar em nada? Portanto, recolhem-se todos. E então, a pergunta é, e então o povo onde é que despeja as suas amarguras e as suas angústias? Vai despejar nas arruadas do presidente. E por isso é que o populismo, nesta fase, é uma coisa muito relevante. Porquê? Porque as pessoas, não tendo a solução no sistema partidário como ele é hoje, vão se agarrar a qualquer discurso mais básico e mais populista. Pois. E, portanto, vão se manifestar mais vezes. E nós sentimos isto nas redes sociais e no think tank. Que é o que está a acontecer. Joaquim. Camila, arranja-me aí um minuto só para eu prolongar esta tese do Jorge. Vamos lá, isso. Quando, em 2015, o presidente legitima a fórmula da geringonça, perdeu a possibilidade da dissolução do Parlamento por demissão do primeiro-ministro. Porque ele próprio se comprometeu com a validação dessa fórmula. Não podendo usar o esquema da dissolução, que é o que está implícito na frase, então, quando escolha outros, não pode haver dissolução, portanto, não pode haver o exercício dessa vontade de escolher outros, mas pode haver uma coisa, escolha o novo presidente que vou ser o segundo mandato. Claro. Ora, a campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa vai ser isso. O que é que eu vou fazer no segundo mandato? É o contrário do Trump. O Trump não diz o que é que quer fazer se for reeleito. Porque a única coisa que ele quer fazer é o mesmo que já fez, não sabe fazer outra. Marcelo Rebelo de Sousa, pelo contrário, vai ter que justificar o apoio que concedeu em 2015. Como se lembram, Cavaco Silva entrega ao Marcelo Rebelo de Sousa a fórmula da geringonça com contratos prévios. Enquanto que o Marcelo Rebelo de Sousa, quando renova a geringonça, diz não é preciso contrato prévio. Portanto, a relação de confiança foi muito mais direta, porque não repetiu as exigências que Cavaco Silva tinha colocado. Ora, agora, com a evidência que traz a nova crise, a falta de contrato prévio revela a incoerência desta fórmula, porque contém partidos que não podem aprovar as medidas que vão ter de ser tomadas. Ora, nestas circunstâncias aparece a eleição presidencial. Joaquim, mas agora antes de irmos à presidencial, tinha aqui um ponto que eu não gostava de deixar de tratar hoje, até porque nós estamos a ficar já em cima da hora, que é como é que viu todo este desenvolvimento à volta da festa do Avante. Isto mostra que, número 1, a Direção-Geral de Saúde anda a fazer fretes ao governo que não quer chatices com o PCP, e número 2, mostra que o PCP acha que quer, pode e manda, tal como fazia em 75. Não, é uma questão de capricho infantil, de quem tem uma festa e que não quer que lhe tirem a festa ou que não quer que lhe tirem o bolo da festa. Essa vai para título, Joaquim, essa vai para título do Think Tank de hoje.
do ponto de vista de estratégia política, o PC só teria a ganhar se, perante a evidência científica, suspendesse a execução da festa. Mas aquilo que o PCP está a fazer é o mesmo que fazia a União Soviética quando falava da ciência soviética e a ciência burguesa. Ora, havia uma ciência soviética que permite a realização de festas quando toda a ciência burguesa diz não façam ajuntamento. Ora, ao entrar neste tipo de conflito, eu espero que não haja, digamos, fontes infecciosas na festa. Mas, do ponto de vista da estratégia política, aquilo que eu aconselharia que se fizesse era, depois de aprovada, suspendê-la. Isso é que seria a demonstração de poder. Assim, o que está a ser demonstrado é uma outra coisa. É o partido corporativo. No jogo dos partidos corporativos, o Partido Comunista recebe o apoio do governo e o apoio das instituições do Estado, incluído o próprio Presidente da República, que, tal como no 1º de maio, dirá, se forem cumpridas as regras, muito bem. E vai provocar na direita a reação e em Fátima. Não se pode fazer a mesma coisa em Fátima. Ora, é este tipo de confronto corporativo, corporação religiosa de um lado, corporação comunista do outro, corporação socialista do outro, é neste tipo de jogo corporativo que a política desaparece. Porque ninguém está a discutir, do ponto de vista estratégico, o que deve ser feito. Há, e bem, quem argumente, e com números, que morrem muito mais das consequências do Covid do que da doença do Covid. Porque, de facto, aqueles recursos que são deslocados para tratar os infectados deixam os doentes comuns sem o apoio necessário. Essa questão pode ser discutida politicamente. Agora, o que não pode é um partido político promover uma festa que tenha potencialidade de aumentar os infectados num tipo de situação como esta. E por isso é que ganharia muito se pudesse dizer suspendo a festa. Mas já não é possível fazer isso. Porquê? Porque o Partido Comunista é um partido de inferioridade psicológica. Ou seja, precisa das conquistas irreversíveis, sendo certo que todas as conquistas irreversíveis desde 74 já foram revertidas várias vezes. E esse é o paradoxo final que eu gostaria de apresentar. As nossas transições, como foi a de 74, como foi a de 95, com a eleição de Jorge Sampaio e a derrota de Cavaco Silva, na véspera da entrada no regime da moeda única. Cavaco Silva teve nas negociações da moeda comum, mas quando desaparece em 95, quem lá fica é Sampaio e Guterres, que não tinham estado em nenhuma dessas reuniões. Nós falhamos essa transição. Falhamos a transição da mudança dos modelos de regulação nos equilíbrios económicos. Voltamos a falhar a transição em 2015. E falhamos essa transição porquê? Porque o plano de ajustamento que teve pleno sucesso não podia ser reconhecido pelo novo poder em 2015. Mas então o que é que fez o novo poder em 2015? Continuou o programa de ajustamento dizendo que estava contra ele. Ora, este tipo de paradoxo voltamos a encontrá-lo na festa do Avante.
está autorizado. Portanto, estando autorizado, não podemos estar contra. O Camilo está sem som. Dizia eu, peço desculpa às pessoas, geralmente eu fiquei sem microfone e estou a fazer isto ao ar livre, e portanto temos estes constrangimentos de som. Jorge, nós estamos a ficar sem tempo e gostava de pedir para fazeres um comentário à questão da festa do Avante. O Joaquim entrou num tom mais jocoso relativamente a uma birra de alguém que tem uma festa e que já fez os convites e agora vou estragar a festa não deixando que ela se realize. Eu talvez fosse num registro um bocadinho diferente. O partido, e naquela lógica de que, admitindo que a inteligência está uniformemente distribuída... Isso não é verdade, como tu sabes, mas enfim. Mas admitindo, enfim, uma curva normal, porque é que continuam com a ideia da festa? Eu julgo que há aqui um tema que é importante nós nos lembrarmos, que quando foi a questão do confinamento, o Partido Comunista demonstrou algumas reservas relativamente à questão das liberdades de circulação das pessoas. E tinha muito a ver com a sua história, que tinha uma história que se lembrava do antigo regime e da repressão e, portanto, teve sempre alguma má convivência, se quisermos, com o confinamento. Depois, se nos lembrarmos, houve manifestações das centrais sindicais e de alguns sindicatos que também para demonstrar que elas se deveriam realizar, ainda que de acordo com um conjunto de regras. E a festa é um momento político também para o Partido Comunista, não é uma coisa inócua. Nessa festa pode-se vir a revelar muito da estratégia que o Partido Comunista quer levar por diante. E, portanto, ou diria que, se não for isso, então basicamente estão a fazer uma festa para resolver os seus problemas financeiros e para dizer que ainda têm voz ativa perante as instituições de poder, que é o Governo e o Presidente da República. Mas eu julgo que nós deveríamos estar mais atentos sobre os discursos que vão surgir nessa festa, porque esses discursos podem ser discursos sobre as presidenciais, podem ser discursos sobre o Orçamento de Estado e podem ser discursos sobre a presidência da Europa. E, portanto, o Partido Comunista pode precisar de um palco adicional para se afirmar numa esquerda. E é interessante notar que neste debate todo o silêncio do Bloco de Esquerda. O PSD brincou com a ideia. Mas, Jorge, não sei se viste um jornalista que muito atrevidamente perguntou à Catarina Martins se não ia à festa do Avante. Eu juro que nunca vi a Catarina tão atrapalhada. Até que no fim, pressionada, ela teve que ter assim, eu nunca fui à festa do Avante. Pronto. Mas aí revela, portanto, uma certa dificuldade em perceber qual é o resultado final da festa. Ou seja, é melhor não dizer nada, nem bem nem mal, porque eu não sei o que é que pode ser dali. E, portanto, eu ia num caminho um bocadinho diferente. Acho que é uma... Agora, é uma discriminação negativa que o governo faz em relação a um conjunto de eventos que a sociedade quer fazer, quer desconfinar e que o governo não autoriza. E, portanto, essa é a parte negativa do governo. Do ponto de vista egoísta do Partido Comunista, eu julgo que manter a festa é por razões de natureza, parece mais por razões de natureza política do que razões de birra institucional. Natureza política ou financeira também. Há uma diferença entre ter 100 mil pessoas. Eu disse que pode ser uma das duas, pode ser as duas ao mesmo tempo, mas julgo que politicamente o partido precisa, numa fase em que está a descer nas sondagens, em que tem um ataque do Chega a uma parte do seu eleitorado, precisa de ter um novo reencontro com as suas tradições e com as suas bases. Muito bem, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero lembrar às pessoas que o Meltox e o Think Tank têm ajuda à produção do Grupo Sendis e da Alidata, fazem software de gestão para empresas. E quero dizer ao Rui Filipe Freire que há bocado eu tirei o som, que estava realmente um burro a zurrar aqui atrás. Mas eu tirei o som porque não queria que ficassem a associar o som daquele burro a algumas figuras de quem estivemos a falar hoje. Mas pronto, isto é para ser no mínimo simpático. Quanto a nós, eu
Eu juro que foi apenas com essa intenção. Eu juro que amanhã às 8 da manhã estarei de volta novamente para a análise mundial da cor do dinheiro. Quero agradecer ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar a magnífica prestação de hoje. E quero dizer às 1.900 pessoas que estiveram em direto, quero dizer que as pessoas estão de férias, o número voltou a subir, que quero ter estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã de manhã. Obrigado.